Olá, hoje é terça-feira, 7 de janeiro de 2020, estamos começando um novo ano e o Grupo de Conjuntura está gravando o seu primeiro podcast de 2020, aqui com toda a equipe presente. A nossa ideia hoje é fazer alguns rápidos comentários sobre perspectivas para esse ano que está começando. O ano de 2019 terminou com uma percepção mais ou menos generalizada de que a economia está em processo de aceleração, a economia brasileira, né? O que levou a projeções mais otimistas quanto ao crescimento para 2020, né? Muitos têm, no entanto, colocado dúvidas que eu acho que nós devemos refletir a respeito. Aqui eu gostaria que nós discutíssemos, então, alguns pontos. Eu vou colocar aqui 3 perguntas para dar o pontapé inicial. A primeira pergunta que fica um pouco no ar é a seguinte: nos 3 últimos anos, o ano inicia com previsões otimistas sobre o crescimento do PIB e depois elas vão murchando, se acaba perto de 1%. A pergunta, aquela pergunta incômoda, né? Há razões para pensar que desta vez é diferente? Segunda pergunta aqui, queria colocar para todos aqui. No final de 2019, né, houve vários fatores específicos aos quais foram atribuídos um papel importante para a aceleração desse final de ano, né, no final do ano passado, que foi a liberação dos saques do FGTS, que injetou recursos na economia, a liberação de recursos fiscais que haviam sido contingenciados durante o ano, etc. Né? Houve os recursos da seção onerosa que foram repassados aos estados, etc. Na medida em que esses fatores específicos não venham a ser reproduzidos e não devem ser reproduzidos em 2020, será que isso não vai tirar força do crescimento? Essa é outra questão que está no ar. Por fim, eu gostaria que cada um de nós aqui fizesse algum comentário sobre que outros riscos ou que riscos existem para um cenário positivo. Então, quem pega a bola aí primeiro? Eu gostaria de começar comentando essa questão das expectativas positivas para 2020, em que medida pode-se ter uma reedição das frustrações recorrentes aí nos últimos anos em relação ao que se espera para o ano e acabar a coisa não ocorrendo como se imagina no início do ano. Se a gente olhar as projeções mais recentes, elas estão mais ou menos sugerindo que o crescimento em 2020 vai ser mais ou menos o dobro do que foi em 2019. Projeções para 2019 estão se encaminhando para que o ano tenha fechado com um crescimento próximo de 1,2%, e para o ano que vem as projeções do Focus, por exemplo, é um crescimento de 2,3%, praticamente o dobro do crescimento esperado para 2019. Bem, o primeiro ponto para a gente ter uma noção mais clara do que é requerido para que o crescimento em 2020 seja dessa ordem de grandeza é o seguinte: na verdade, o crescimento ao longo de 2019, compatível com essa estimativa que hoje é mais ou menos para onde se convergiu de alguma coisa próximo de 1,2% de crescimento, isso tem por trás a ideia de que o ano fechou, o ano de 2019, com um crescimento ponta a ponta, né, quer dizer, o quarto trimestre de 2019 em relação ao quarto trimestre de 2018, próximo de 2%, 1,9%, 2%, dessa ordem de grandeza. Ora, se esse mesmo desempenho ponta a ponta, agora do quarto trimestre de 2019 até o quarto trimestre de 2020, se repetir, não precisa mais do que isso, basta que eles repitam o desempenho semelhante do ano passado, um crescimento ponta a ponta, perto de 2% de novo, por um efeito de carregamento estatístico do ano passado para esse ano, isso em si já levaria o crescimento para 2,4%. Então vocês veem que essa projeção de ter um crescimento próximo do dobro do ano passado
ela tem por trás alguma coisa que, na nossa visão, é inclusive conservadora. A ideia de que o desempenho ponta a ponta de 2020 vai ser apenas igual ao que foi em 2019, nem um pouco maior. Então, só para dar uma ideia do que está por trás dessas projeções, para dizer que, na nossa visão, não parece ser nada de excesso de otimismo, imaginar que o crescimento... Pelo contrário, né? Pelo contrário. A nossa projeção, na verdade, não é mais no intervalo 2,5 a 3, e não de 2, 3, como a maioria dos analistas está projetando. Em relação à questão mais de fundo, quer dizer, o grande fator por trás já vem sendo, e agora vai ser cada vez mais, porque há um efeito defasado dos juros sobre a atividade econômica. Essa grande redução dos juros que se consolidou, já vinha desde muito antes, desde 2016, 2017, 2018, mas se consolidou mesmo a partir do segundo semestre de 2019, ela tende a bater principalmente na atividade econômica mais para o primeiro semestre de 2020, pela defasagem que existe normalmente entre queda de juros e atividade econômica. E nós estamos, esse será o grande, as condições financeiras favoráveis, traduzidas principalmente em juros baixos, como jamais tivemos, são a principal razão para essa aposta num bom desempenho em 2020. Para se ter uma ideia, se a gente olhar os juros atuais, os juros reais de um ano, quer dizer, os juros de um ano medidos pela swap pré-DI de um ano, deflacionados pela inflação esperada para 12 meses, estão atualmente em 0,8%. E esse juros de um ano costuma ser, de toda a estrutura a termo da taxa de juros, os juros de um ano costuma ser o mais fortemente correlacionado com a atividade econômica no curto prazo. E ele está num nível jamais visto, 0,8 em termos reais. Então, isso é um fator muito relevante. E o efeito dos juros, das condições financeiras favoráveis, tem sido cada vez mais relevante, isso ficou claro a partir aí do segundo semestre do ano passado, na medida em que ele passou a se combinar com uma redução muito expressiva da incerteza fiscal, a partir da reforma da Previdência, a partir da mudança na percepção da dinâmica da dívida. Acho que a Margarida vai retomar esse ponto adiante, a partir dos juros baixos e a expectativa de que a dívida terá uma dinâmica muito mais favorável do que se imaginava poucos meses atrás, e esse era o grande fator de incerteza fiscal na trajetória da dívida pública. Então, essa combinação de incerteza fiscal menor removeu um grande fator de constrangimento que tirava a potência dos juros para expandir a atividade econômica, porque juros baixos, se ocorre num contexto de grande incerteza, a grande incerteza tira força dos juros baixos para expandir a economia. E esse fator claramente está operando de outra forma atualmente. Em suma, Caio, esse ano pode ser diferente exatamente porque as condições são diferentes, ou seja, o que antes era apenas uma promessa, né, quer dizer, a remoção das incertezas, redução dos juros, agora já não é mais promessa, já é realidade. Quer dizer, pode não acontecer se houverem outras restrições, surgirem outras restrições, se algum risco outro se materializar, mas aí é outra coisa, né? Quem pega a bola agora? Bom, então vamos falar aí do fiscal, né? Então, o que a gente espera aí para o ano de 2020? A continuidade do cenário de 2019, né? Então, o resultado, por exemplo, fiscal, o resultado nominal, a gente espera um resultado deficitário, mas menor. Então, se no ano passado a gente estava projetando, ainda não tem o dado fechado, em 2019, um déficit fiscal nominal 6% do PIB, esse ano de 2020 deve ficar entre 5,5% e 5,7% do PIB. O que está por trás dessa redução? A continuidade da queda dos juros, né? Então, nós teremos aí um déficit fiscal nos aproximando da média dos países emergentes, de acordo com os dados do FMI. Esse déficit fiscal que a gente está projetando para esse ano, menor do que o ano passado e abaixo de 6% do PIB, já está nos colocando próximos à média dos países emergentes, segundo os dados do FMI, que é de 5% do PIB, o déficit fiscal da média dos emergentes. Bom, a conta de juros da dívida pública sobre o PIB também vai ser uma conta menor,
Então, no ano passado, se a gente considera que ela deve ter fechado em torno de 5% do PIB, esse ano, a continuidade da trajetória da queda dos juros vai nos dar uma conta de juros PIB sobre a dívida pública, né, de 4,2%, 4,3% do PIB. Com relação ao indicador déficit primário, né, no ano passado a gente deve ter fechado um déficit em torno de 1% do PIB. Esse ano talvez um pouquinho maior, 1,3%, 1,4%. Mas aqui também a gente não está considerando eventuais receitas extraordinárias que poderão vir principalmente daqueles 2 leilões de pré-sal que não foram realizados em 2019. Bom, por conta disso tudo, a trajetória da dívida pública PIB em relação ao PIB, né, ela também vai continuar uma trajetória muito mais benigna do que a gente imaginava inicialmente, e a gente deve fechar um ano com uma dívida bruta em relação ao PIB abaixo de 79% do PIB. Parecida com o ano passado. Né? Parecida com a do ano passado, mas então, na verdade, a gente não vai chegar nos 80% do PIB como a gente imaginou que ia chegar já em 2019. Agora, quais são os riscos desse cenário tão benigno que eu estou traçando? A gente tem que garantir a continuidade do ajuste fiscal estrutural, porque por trás disso, desse movimento todo que a gente está vendo, tem uma queda de juro garantida pela confiança, né? Então, uma confiança que está muito baseada na continuidade do ajuste fiscal estrutural, que é o principal desequilíbrio da economia brasileira atualmente. Então, a aprovação daquelas PECs, 3 PECs, que o Executivo mandou para o Congresso, alguma coisa tem que ser aprovada para que a gente possa continuar com essa manutenção de juros tão baixos, e aí o canal confiança é fundamental. Eu acho que seria bom a gente explorar um pouquinho mais essa coisa dos riscos, né? Porque a Margarida reforçou um pouco a ideia do Caio de que, de fato, existem condições para que este, desta vez, seja diferente. Mas vamos explorar um pouco mais os riscos. É óbvio que risco existe sempre, né? Kisha, qual é a tua... Digamos, quando a gente vê os riscos para este ano, os analistas estão discutindo basicamente os riscos internacionais. Tivemos agora um pequeno susto, que não foi tão pequeno assim do ponto de vista geopolítico internacional, mas que não afetou tanto os mercados financeiros. Afetou muito menos do que se imaginava. Até agora. A aversão ao risco aumentou bastante pouco, não? Você teve um aumento pequeno da taxa de juros americana, dos títulos de 10 anos, não? E o dólar aqui subiu pouco também, então significa que, por enquanto... praticamente não se moveu nos Estados Unidos. Isso, praticamente exemplo, os analistas, por enquanto, estão prevendo que o impacto mesmo o preço do dólar, né? O preço do barril de petróleo subiu muito pouco. Subiu muito pouco, tá? Então, a menos que exista um agravamento da crise, não, entre Estados Unidos e Irã, não parece que existam grandes riscos por esse lado, e deve continuar ainda um cenário internacional que não é totalmente benigno, no sentido de que o comércio internacional continua totalmente travado, mas a gente tem uma recuperação cíclica da economia internacional e em um cenário com grande liquidez internacional. Por enquanto, se não aumentar a aversão ao risco internacional, temos fluxos de capitais disponíveis para países emergentes. Então, os riscos são mais domésticos. Kisha, então antes de você entrar nos riscos domésticos, deixa eu fazer aqui um pequeno comentário adicional sobre esses riscos internacionais. Eu ontem estava lendo um artigo do Stephen Roach, que é de Harvard, e que é um artigo interessante sobre essa questão internacional, refletindo sobre 2020. Ele fala assim, a crise de 2020. E o ponto dele é o seguinte, não dá para prever crise. Economista, se quiser prever crise, pode acertar por acaso. Mas o que dá para ver é se existem condições para essa crise. E que o mundo hoje ele tem desequilíbrios muito grandes e que, então, são desequilíbrios à espera de um choque. Se houver um choque forte, isso pode reverter. Então agora melhoraram as condições com o acordo preliminar entre Estados Unidos e China, comercial, deu um grande alívio, né? Bom, não vamos ter esse choque. Veio esse esse ataque dos Estados Unidos lá no Iraque, que é o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana,
E isso aí, houve esse risco, e como vocês falaram aqui, realmente até agora, pelo menos, não parece que esse seja um choque importante. Mas a gente está numa situação em que o mundo está dependendo de taxas de juros extremamente baixas, negativas em muitos casos, para manter esse crescimento, mesmo esse crescimento baixo que está ocorrendo, né? Uma das coisas importantes é o seguinte: como a dívida total do conjunto das economias continuou subindo desde 2008 para cá e está em níveis muito altos, é possível manejar essa dívida com taxas de juros baixíssimas. Mas se elas sobem, né, isso vai criar problemas para muita gente. O problema é que taxas de juros muito baixas, ou próximo de zero, têm duas consequências. Uma é que elas tendem a criar bolha. Porque se a taxa de risco é muito próxima a zero, nós sabemos, estamos começando a experimentar isso no Brasil, mesmo com as nossas taxas, os investidores, as pessoas, etc., têm que buscar o risco. Então, o apetite para o risco, a decisão de tomar mais risco cresce. Isso se reflete, por exemplo, no crescimento espetacular das cotações na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que vem se mantendo em níveis muito elevados. O S&P cresceu quase 30% ano passado. Né? Já a partir de um nível... No meio de um ano que se falava muito, risco de recessão, de não sei o que, S&P cresceu, aumentou 30%. Isso. Então existe essa coisa, preços dos ativos sobem muito, isso aí é sempre uma situação arriscada. Os próprios bancos têm problemas. Na Europa, a gente sabe que o sistema bancário está numa situação bastante frágil, etc. Então, quando você tem fragilidade desse tipo, um choque importante pode levar a economia para a recessão. Agora, se esse choque vai vir ou não, aí já são outros 500. A gente, né? Por isso mesmo houve essa ansiedade quando aconteceu esse ataque americano no Iraque. O preço do ouro, o efeito por exemplo, cisne negro, como esse pessoal fala. O efeito cisne negro, né? Aquilo que você não... Tem baixa probabilidade, mas um poder devastador quando acontece. Poder devastador quando acontece. E eles existem, né? A ideia é que cisne negro existe, né? Em função disso, por exemplo, o preço do ouro disparou para um termômetro muito, muito acurado para esse tipo de coisa. Mas eu queria fazer só esse comentário sobre a economia internacional. Concordo com você. As perspectivas, se não ocorrer um tal choque, as perspectivas é que a gente tenha um ano, acho que um pouco melhor até do que esse ano de 2019, mais o risco, porque o risco existe. A gente sabe que o risco existe, o que não sabemos é por onde que vamos ter a crise. Lembremos que nos anos 2000 a gente pensava que os desequilíbrios entre Estados Unidos e a China queria detonar a crise, e que finalmente foi um problema no mercado de hipotecas americanos, não? E outro momento que não sabemos quando que isso acontece. Pode demorar vários anos para isso acontecer. Então, quando a gente está pensando na avaliação de risco, estamos pensando em riscos domésticos. Tá? A gente vê que a condução da política monetária no Brasil e a condução da política fiscal está sendo encaminhada de forma bastante correta, digamos, não? Além dos juros baixos, o Banco Central nosso tem uma certa grande credibilidade na toma de decisões, na sua comunicação, e no lado fiscal, a Secretaria do Tesouro tem tido uma política não só macroeconômica, mas também microeconômica, de cuidado das contas públicas, que tem ajudado um pouco na melhora dos resultados fiscais. O compromisso, né, com o ajuste fiscal. Essa frase da Margarida eu acho importante. O ponto da Margarida sobre os prêmios de risco, eu queria só chamar a atenção que a gente está se beneficiando, quando olha para as condições financeiras, prêmios de risco e juros, não de um ajuste que já tenha ocorrido, mas da confiança de um ajuste que está em curso e prosseguirá. Então essa é um pouco a vulnerabilidade da nossa situação. A gente está com juros baixos e tudo mais, prêmios de risco muito bem comportados, mas alicerçado na confiança de um ajuste que pode, eventualmente, como o Lixa, a preocupação do Lixa, pode não prosseguir, pode ter uma trava política no Congresso, algo do gênero. Isso, porque em princípio parece que a equipe econômica tem uma certa convicção, seja no ministro da Economia, seja no secretário de Política
do secretário do Tesouro, não? Que tem tido uma atuação bastante excelente, não? Ótima na condução da política. Tá? Então, acho que os principais riscos que são colocados é sobre a dinâmica que pode existir no Congresso Nacional para a continuidade na aprovação das reformas. Tá? A gente tem destacado que o centro das atenções, pelo menos para o curto prazo, está na PEC emergencial, que está no Senado da República. Tá? Mas este é um ano eleitoral. Um ano eleitoral e que a partir de abril, maio, começa a ter a própria dinâmica política, começa a ter por causa das alianças políticas, os interesses dos distintos partidos, ela começa a ter interesses um pouco diferentes do que a gente viu ao longo de 2019, que não tem essa preocupação. Tá? Então, os políticos podem chegar, digamos, por distintas questões a partir de maio, junho, e aparece o dilema. Podemos aprovar as reformas agora ou podemos esperar para ver? Você está falando das 3 PECs. Das 3 PECs, especialmente da PEC emergencial, que parece que é o centro mais importante. Tá? Mas aparece esse dilema, não? Fazer agora ou esperar para ver. Só que esperar para ver significa deixar tudo para 2020. 2021. Tá? Isso aconteceu já em 2018, foi a dinâmica política que aconteceu ao longo, o ano 2017 acabou em novembro, se esperava que a gente iniciasse 2018 com a aprovação de algumas reformas, mas 2018 era um ano mas as razões eram diferentes. Era muito mais complicado. Tinha um governo politicamente muito liquidado. Mais liquidado desde quase do início. Mas então, um pouco a atenção é que a gente tem que começar a prestar mais atenção sobre a dinâmica política partidária e das alianças que estão sendo fundadas. Mas que o Congresso teve um papel muito ativo em 2019. Isso é novo em relação E aí a reforma fiscal, o ajuste isso fiscal, pode deixar de acontecer. A questão da reforma tributária também ganha uma dimensão, porque os empresários têm muita esperança e falam muito da necessidade de aprovar a reforma tributária. A questão aí qual é a reforma tributária. Qual vai ser, se o Congresso vai aprovar, se vai, enfim, tem toda essa discussão. Qual é a do governo? O governo não deixou claro qual é a sua reforma até agora, tributária. Tá. Porque então, o que a gente viu em 2019 foi um governo pouco comprometido com a articulação e coordenação política. Isso. Tá? E lideranças políticas dentro do Congresso, especialmente os presidentes da Câmara e do Senado, muito articulados e muito comprometidos com essa... O Congresso salvou a agenda econômica. Sem o protagonismo do Congresso não teria havido. O governo fraco politicamente, mal com precária articulação política, e a protagonismo do Congresso, que muitos chamaram de parlamentarismo branco, é o que viabilizou a agenda econômica em frente. A dúvida é se esse processo que se viu no ano passado, em torno da reforma da Previdência em particular, vai continuar esse ano ou não. Ou seja, se o Congresso vai continuar tendo o mesmo protagonismo ou não. Como é que funciona esse parlamentarismo num ano eleitoral? Né? Um ano eleitoral? Sendo que tem outra coisa, à medida que a economia confirme esses resultados mais positivos do período mais recente, isso também tende a atuar no sentido de reforçar uma certa complacência. Já que está indo bem, por que a gente vai tomar medidas impopulares se a economia está funcionando? Então tem esse risco que vem até do bom desempenho. Porque também o parlamentar pode pensar, não é não aprovar, deixar para depois. Postergar. Uma decisão econômica importante é fazer agora ou esperar para ver. Se você não tem certeza sobre o lucro político que essas reformas podem ter no curto prazo, as eleições são agora este ano em outubro, tá? Você pode esperar e dizer, não, a gente vai discutir esse tema com mais cuidado e tal para 2021. Só que isso cria, no âmbito econômico, não, uma queda na credibilidade sobre a continuidade dessas políticas. Em suma, há razões para esperar que esse ano seja diferente, no sentido de melhor, mas não há uma inevitabilidade disso, porque existem riscos importantes, o risco internacional e o risco político.
Bom, terça-feira que vem retomamos com um podcast do Grupo de Conjuntura. Abraço para todos.